Bem, gente, então vamos lá, nós temos aí, né, algumas questões no material de vocês. Vamos, então, analisar aí essas questões, né? Vamos lá. Bem, gente, então vamos lá para resolver aí, material de hoje, a nossa primeira questão. O que que nós precisamos visualizar? Quando eu digo, ele analisou o texto. Quem foi que analisou? Ele é o nosso quê? Sujeito. Se ele analisou, ele pratica a ação de analisar ou ele sofre ação? Pratica. E se o meu sujeito pratica, o meu sujeito ele tem um valor o quê? Agente. Ele que pratica. Ele analisou. Só que quem analisa, analisa alguma coisa. Ele analisou o quê? O texto. Esse verbo, ele precisa de um complemento sem uma preposição. Quem analisa, analisa alguma coisa. E quando o verbo pede um complemento sem preposição, esse verbo é chamado de transitivo direto. E esse complemento sem preposição, ele é chamado de objeto direto. Nessa questão, ele está, na realidade, trabalhando com o sentido mesmo. Se ele analisou, ele praticou a ação de analisar. E se ele analisou o texto, não foi o texto que analisou. O texto ele foi o quê? Analisado. E se o texto foi analisado, esse elemento, o texto, ele tem um valor o quê? Paciente, porque ele sofre a ação de ser analisado. Independente da função, o sujeito ele pode ter valor agente, mas ele também pode trazer um valor paciente. Quando eu digo, a questão foi discutida pelo professor, qual é o nosso verbo aqui? Foi discutido. O que foi discutido? A questão. E a questão é o nosso quê? Sujeito. E essa questão, ela pratica a ação de discutir ou ela sofre a ação de ser discutido? Sofre. Então, esse elemento, por mais que ele seja sujeito, ele tem aqui um valor o quê? Paciente. Tudo bem? Então, só para a gente visualizar que o sujeito ele pode trazer um valor agente, mas ele também pode trazer um valor o quê? Paciente. E aí eu tenho, a questão, ela foi discutida por quem? Pelo professor. Nesse caso, foi o professor que discutiu. Se o professor discutiu, o professor aqui é um termo que tem um valor o quê? Agente. Tudo bem? Então, o que eu queria que você focasse era esse sujeito. O sujeito ele pode trazer um valor agente, o sujeito ele pode trazer um valor o quê? Paciente. Outro detalhe que vai ser importante para essa questão é observar que esses pronomes me, te, se, nós e vós, que esses pronomes eles podem funcionar como objetos diretos ou como objetos indiretos. Muita gente erra isso, porque ao analisar o contexto, ele nos ama, pensa, ele ama a nós. Coloca a preposição sempre e acha que isso é sempre objeto indireto. Qual é o cuidado que você precisa ter ao encontrar esses pronomes? Você pode analisar o verbo. Primeiro, você tem consciência de que eles podem ser objetos diretos, eles podem ser objetos indiretos. Você pode observar o seu verbo. Ele nos ama. Quem é que ama? Ele, que é o sujeito. E o verbo amar é quem ama, ama alguém. Se quem ama, ama alguém, esse verbo não pede preposição. Se esse verbo não pede preposição, esse verbo é transitivo o quê? Direto. Quem ama, ama alguém. O verbo não pede preposição. E se o verbo é transitivo direto, o que ele pede é um objeto o quê? Direto. Olha a diferença. Verbo amar é quem ama, ama alguém. Quando eu digo isto nos pertence, o verbo pertencer é o que pertence, pertence a alguém. Esse verbo agora, ele pede uma preposição. Se ele pede uma preposição, eu vou chamar esse verbo de transitivo indireto. E se ele é transitivo indireto, ele vai trazer um objeto, o quê? Indireto. Tudo bem? Então, quem ama, ama alguém. O outro que pertence, pertence a alguém. Mas você vai me falar, poxa, mas eu sempre fico na dúvida. Eu nunca sei se quem ama, ama alguém ou se quem ama, ama a alguém. Eu fico na dúvida na hora de fazer a pergunta. O que eu posso fazer? Eu posso usar um macete. Eu posso substituir qualquer um desses pronomes pela palavra você. Tenta de cara colocar a palavra você. Então, ele nos ama. Dá para fazer ele ama
você. Tá vendo que encaixa o você sem a preposição. Se encaixar o você sem a preposição, é porque isso realmente é um objeto o quê? Direto. Agora, isto nos pertence. Tenta trocar o nós pela palavra você. O primeiro é colocar a palavra você sozinha. Isto nos pertence. Isto pertence você? Não, viu que não encaixa. Tem que ser isto pertence a você. Então, se pedir a preposição, é certeza de que isso aqui é um objeto o quê? Indireto. Então, vamos melhorar esse raciocínio. Isso serve para todos os pronomes. Quando eu faço isso aqui, então, ele me ajuda e ele me basta. Falei para você que o certo é olhar o verbo. Então, verbo ajudar. O que eu uso para o verbo ajudar? Quem ajuda, ajuda? Se eu ficar na dúvida, se quem ajuda, ajuda alguém ou se quem ajuda, ajuda a alguém. Fiquei na dúvida. Troca a palavra me pela palavra você. Ele me ajuda, ele ajuda você. Dá para encaixar a palavra você ou não dá? Dá. Então, é porque não exige preposição. Ele ajuda você. Então, se não pede preposição, é porque quem ajuda, ajuda alguém. Realmente não pede a preposição. O verbo é transitivo direto e o que eu tenho aqui é um objeto direto. Agora, ele me basta. Eu posso olhar o verbo. O que basta, basta a alguém. Posso olhar pelo verbo. Fiquei na dúvida. Troco o me pela palavra você e veja se encaixa. Ele me basta. Ele basta você? Não. Eu tenho que fazer como? Ele basta a você. Pede a preposição é obrigatória. Então, realmente, o que basta, basta a alguém. O verbo vai ser transitivo indireto e esse elemento ele vai ser um objeto que indireto. Tudo bem? Então, encaixou você é porque o verbo não pede preposição. Não encaixou, tive que colocar uma preposição, é porque necessariamente o verbo pede a preposição. Tudo bem, gente? Então, na última prova, eles colocaram esse trechinho aí, que é o que está na questão 1 de vocês. Você tem, adiamos o trabalho, o encontro, o almoço, o telefonema, o dentista. O dentista nos adia. Então, analisando a primeira passagem. Adiamos o trabalho, blá, 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 adiamos o dentista. Coloquei aqui. Verbo adiar. Quem é que adia? Nós. Esse sujeito não está escrito. Se esse sujeito não está escrito, eu vou dizer que esse sujeito é um sujeito o quê? Oculto. Tudo bem? O sujeito está implícito ali, o sujeito é um sujeito oculto. Nós adiamos. Só que quem adia, adia alguma coisa. Nós adiamos o quê? O trabalho, o dentista. Quem adia, adia algo. Eu tenho aqui um complemento com ou sem preposição? Sem. Quem adia, adia alguma coisa. Eu vou dizer que esse verbo adiar é um verbo transitivo direto. E esse complemento sem preposição, eu vou dizer que é um objeto o quê? Direto. Se nós adiamos, nós praticamos a ação de adiar ou nós sofremos? Praticamos. Nós que adiamos. Se nós adiamos o dentista, é o dentista que está adiando ou ele está sendo adiado? Sendo adiado. Então, se o dentista ele é adiado, ele tem um valor agente ou ele tem um valor paciente? Paciente. Então, o termo dentista traz um valor paciente. Depois, na segunda passagem, o dentista nos adia. Quem é que nos adia? O dentista. O dentista é o nosso sujeito. É o dentista que adia. Se o dentista adia, ele está praticando ou ele está sofrendo ação? Praticando. Então, agora, o termo dentista, ele tem um valor o quê? Agente. Agora, ele nos adia. Olha a questão do nós aqui. Vou usar direto o macete. Eu vou trocar pela palavra você. O dentista nos adia. O dentista adia você. O que você acha? Dá para entrar o você ou não dá? Ele adia você. Dá para colocar ou não dá? Dá. Pede preposição? Não. Porque o verbo adiar é quem adia, adia alguém. Adia algo. Esse verbo não pede preposição. Se ele não pede preposição, ele é um verbo transitivo
direto. Ele adia quem? Você. Se o verbo é transitivo direto, o que ele pede? Objeto direto. Agora, o dentista que está adiando, ele está praticando a ação de adiar. Só que ele adia a nós. Esse nós está adiando ou está sendo adiado? Sendo adiado. Se o nós está sendo adiado, ele tem um valor agente ou ele tem um valor paciente? Paciente. Tudo bem, gente? Está claro? Então, vamos ver aí que ele vai trabalhar com vários aspectos nessa questão. Então, em relação à palavra dentista, eu tenho aqui a palavra dentista. Essa palavra, ela aparece 2 vezes no nosso texto, que é esse pedacinho que eu coloquei aí para vocês. O que eu posso dizer em relação à palavra dentista? Letra A. Na primeira situação, a palavra dentista, ela assume um valor passivo, um valor paciente. O que você acha? Isso está certo ou isso está errado? Está certo. Tudo bem? A gente só avaliou tudo para conseguir entender as outras opções. Então, ele quer saber, na letra B, na primeira situação e na segunda situação, esse substantivo funciona como agente? Não. Ele é agente na segunda. Mas na primeira, ele tem um valor o quê? Paciente. Letra C. Emprega-se o mesmo sujeito nós nas 2 orações? Qual é o sujeito da primeira? É o nós. Mas qual é o sujeito da segunda? É o dentista. Tudo bem? Aqui o nós, ele é o sujeito. Mas aqui o nós, ele foi o objeto o quê? Direto. Não foi o sujeito. Na letra D. Na segunda, esse vocábulo, que é o vocábulo dentista, ele assume um valor passivo? Não. Na segunda, ele tem um valor ativo. Ele é agente. E letra E. Na primeira e na segunda, esse substantivo funciona como paciente? Ele é paciente na primeira. Na segunda, ele tem um valor o quê? Agente. Então, realmente, a resposta vai ser a letra o quê, gente? A letra A. Tudo bem? Questão trabalhosa essa, envolve vários raciocínios aí. Tranquilo, gente? Deu para entender a questão? Bem, eu vou fazer a questão 3. Agora, gente, vamos resolver a questão 3. O que ele está explorando nessa questão 3? Muitas vezes, ao ler uma frase, você percebe, eu já li algo parecido em algum lugar. Então, havia uma campanha aí no Carnaval do governo que trabalhava com essa frase. Quem vê cara não vê AIDS. Então, quando você olha essa campanha do governo, você tem a impressão de que já leu isso em algum lugar ou não? Isso aqui te faz pensar em que frase? Quem vê cara não vê coração. Então, muitas vezes, as pessoas criam algum slogan se baseando numa frase anterior. Então, ao ler isso, eu consigo visualizar essa frase. Quem vê cara não vê coração. Do mesmo modo, apareceu isso aqui na prova da DPE. Foi banca, tudo bem, foi banca FGV, mas eles trabalharam com esse raciocínio. Então, em uma questão, eles traziam esse texto. Há bares que vêm para o bem. Ao ler isso aqui, isso te faz pensar em alguma coisa ou não? Sim. Esta frase, ela foi baseada numa outra. Qual seria a outra frase? Há males. Há males que vêm para o bem. Então, eu construí uma frase e eu sei que essa minha frase ela foi baseada numa outra. Quem faz muito isso é o hortifruti. Vocês já devem ter reparado aí, né, a forma de propaganda do hortifruti. Então, há pouco tempo havia esse aqui, um tomatinho lá com uma boina e a mensagem era horta de elite, né? Então, ao olhar horta de elite, isso te faz pensar em que filme? Tropa de Elite. Então, eles adoram trabalhar
a brincadeira com os nomes de filme, né? Então, eles vão construindo mensagens usando como base nomes de filme. Eu tenho uma outra lá que era "e o coentro levou", né? Então, ao olhar isso aí, "e o coentro levou" seria "e o vento o quê? Levou". Outro dia eu fui ao Hortifruti e havia lá um cartazinho com vários nomes de filmes, né? Então, esses filmes com esses nomes baseados lá nos elementos vendidos pela Hortifruti. E aí eles colocaram lá, usando as mesmas letras do Netflix, não sei se vocês já viram isso, aí eles colocaram lá Hortiflix, usando lá as mesmas cores, né? Então, Hortiflix, ao olhar aquilo ali, te faz pensar em quê? Netflix. Bem, esse mecanismo, gente, de construir um texto se baseando em um outro, isso tem um nome. Isso é chamado de quê? Intertextualidade. Então, se você constrói um texto se baseando em um texto anterior, esse mecanismo ele é chamado de intertextualidade. Então, quando o governo lançou a campanha usando essa mensagem, ele construiu isso usando o mecanismo de intertextualidade. Quando você encontra lá todos esses comerciais fugiu o nome, do Hortifruti, né? Então, e ele usa lá como base o título de um filme, ele também está fazendo uso de uma o quê? Intertextualidade. Só que essa intertextualidade, ela é dividida. Essa intertextualidade, ela pode ser chamada de paráfrase. Essa intertextualidade, ela pode ser chamada de quê? Paródia. Quando você reescreve um texto e diz a mesma coisa, o que você está fazendo é uma o quê? Paráfrase. Quando você diz coisas diferentes, o que você está fazendo é uma o quê? Paródia. Como assim? Quando eu penso aqui no texto original, quem vê cara não vê coração. Quando ele diz quem vê cara não vê AIDS, ele está dizendo a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Eu tenho, em linhas gerais, um mecanismo de quê? Intertextualidade. Só que se eu digo coisas diferentes, o que eu estou fazendo é uma o quê? Paródia. Do mesmo modo, quando ele diz há bares que vêm para o bem, ele construiu essa frase se baseando numa anterior. Eu tenho intertextualidade? Sim. Só que aqui era há males que vêm para o bem. Aqui eu estou dizendo há bares. Eu estou dizendo coisas o quê? Diferentes. Se eu digo coisas diferentes, o que eu estou fazendo é uma paráfrase ou uma paródia? Paródia. Se eu penso aí no Hortifruti, ele sempre está dizendo coisas o quê? Diferentes. Aqui ele sempre quer vender algum elemento lá do Hortifruti. Se ele sempre trabalha com mensagens diferentes, o que ele está fazendo é sempre uma o quê? Paródia. Tudo bem? Agora, quando numa prova, ele pega lá um artigo, e ele quer, um artigo de lei lá, e ele quer que você marque a resposta correta referente àquele artigo. Ele pode reescrever aquele artigo, mas para que a resposta esteja certa, ele tem que dizer a mesma coisa ou não tem? Tem. Ele pode trocar uma palavra ou outra, mas ele vai dizer a mesma coisa. Quando ele diz a mesma coisa usando outras palavras, o que ele está fazendo? Uma paráfrase. Tudo bem? Então, paráfrase é dizer a mesma coisa. Na paródia, eu estou dizendo coisas o quê? Diferentes. Tá claro, gente? Sempre que eu tenho algo que é sério e eu crio um tom de brincadeira, necessariamente eu não vou dizer a mesma coisa. Necessariamente o que eu tenho é uma o quê? Paródia. Tá claro? Isso, todos os exemplos aqui foram de paródia. Gente, isso cai bastante, tá? Na nossa prova, isso cai bastante. Na paráfrase, eu preciso ter qualquer forma de reescritura da frase e eu tenho que dizer necessariamente a mesma coisa. Então, se eu tenho isso aqui, se a frase inicial é, paráfrase quase não cai em provas, mas o raciocínio é qual? Se a minha frase inicial é,
ele questionou a resposta. Se eu digo a resposta, ele questionou, eu estou dizendo a mesma coisa ou não estou? Sim, eu só inverti a sequência. Isso aqui é uma reescritura dessa frase inicial. Mas eu estou dizendo a mesma coisa ou não estou? Sim. Se eu digo a mesma coisa, o que eu estou fazendo? Uma paráfrase. Na paráfrase eu tenho uma frase inicial e eu vou trocar palavras, eu vou inverter, mas sempre dizendo a mesma coisa. Tudo bem? Quando eu digo, ele questionou a resposta, se eu digo, a resposta foi questionada por ele, eu estou dizendo a mesma coisa ou não estou? Sim, eu só estou reescrevendo a frase inicial, mas eu estou mantendo o sentido. Se eu tenho a manutenção do sentido, o que eu estou fazendo? O quê? Paráfrase. Tudo bem? A única forma de cobrar a paráfrase é, ele traz uma frase inicial e ele coloca no enunciado. Assinale a opção que traz uma paráfrase. O que importa é saber se ele pede paráfrase, eu quero a frase que diga o quê? A mesma coisa. É isso que eu tenho que saber. Tudo bem? Não importa a análise, importa o sentido. Eu tenho uma frase inicial, eu vou me basear nessa frase inicial e eu vou reescrever. Só que eu preciso necessariamente dizer a mesma coisa. Tudo bem? Tá claro? Bem, então me ajudem aí, gente, com a questão 3. Que ele vai trazer opções aí que não tem nada a ver com a brincadeira, mas me ajudem aí com essa questão 3. Isso aí foi tirado do nosso texto, tá, gente? Então, lá no texto aparecia essa frase. O brasileiro adia, logo existe. O brasileiro adia, logo existe. Isso te faz pensar em alguma frase? Não. O brasileiro adia, logo existe. Isso. Eu tenho uma frase famosa que diz o quê? Penso, logo existo. Tudo bem? Então, eu tenho uma frase famosa, penso, logo existe, logo existo, e aí ele reescreve, o brasileiro adia, logo existe. Então, ele construiu uma frase se baseando numa anterior. Se ele constrói uma frase se baseando em uma anterior, isso é um mecanismo de quê? Intertextualidade. Porque eles cobram muitas vezes isso. Poderia haver aí a opção intertextualidade. Só que, nesse caso, não tem intertextualidade. E o enunciado até falou. Nota-se uma relação de intertextualidade promovida pelo seguinte mecanismo. Ele está dizendo a mesma coisa ou coisas diferentes em relação à frase inicial? Coisas diferentes. Se ele diz coisas diferentes, o que ele está fazendo? Uma paródia. Tudo bem? Então, por isso que a resposta é a letra o quê? C. Mas já houve provas, gente, em que eles cobraram. O que existe aí nessa reescritura? Eu poderia ter a opção o quê? Intertextualidade. Tudo bem? Ele não pode fazer isso. Isso, ele não pode fazer isso. Ele não pode trazer intertextualidade e paródia. Porque eu tenho intertextualidade? Sim. De que tipo? Paródia. Tudo bem? Não pode fazer isso, não. Porque a gente vai falar de metalinguagem daqui a pouco, porque é uma coisa completamente distinta, tá? Citação direta é você colocar as palavras de alguém. Eu estou com frio. Aí eu coloco a frase da pessoa. Eu estou com frio. Quando eu coloco as palavras de alguém, eu estou fazendo uma o quê? Citação. Agora, a metalinguagem não tem nada a ver com isso, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Tranquilo, gente? Beleza? Bem, vamos lá. Vou fazer a próxima questão, que é a questão 4. Isso, a 2 nós pulamos, porque a pessoa, quando formatou, tirou o texto. Tá? Ela tirou o texto, então a 2 a gente vai anular mesmo, porque está sem o texto aí, não dá para fazer. Agora, gente, essa questão 4 é uma questão aí muito objetiva. Com muita frequência, a preposição por, a preposição com e a preposição de são sinônimas da expressão por causa de.
Se eu conseguir trocar essas preposições por causa de, significa que esses elementos estão introduzindo uma ideia de quê? Causa. Então, quando eu digo que ele correu por medo, o que eu quero dizer com ele correu por medo? Vê se dá para trocar. Ele correu por causa do medo. Então, eu tenho aqui essa preposição por, e essa preposição ela pode ser trocada pela expressão por causa de. E, gente, sempre que você conseguir fazer isso, necessariamente você tem uma ideia de causa. E se você tem uma ideia de causa, você também vai encontrar uma ideia de quê? Consequência. Necessariamente você vai encontrar uma relação de causa e consequência. A causa é aquilo que acontece primeiro, a consequência é aquilo que acontece depois, a causa é aquilo que gera a consequência. Não há dúvida de que essa questão vai aparecer na prova, gente. Eles adoram essa relação de causa e consequência. Então, quando eu digo que ele correu por medo, o que acontece primeiro? Primeiro a pessoa corre ou primeiro a pessoa sente medo? Primeiro a pessoa sente medo, para só depois a pessoa o quê? Correr. Dá para você dizer que é esse medo que gera essa ação. O que gera é a nossa o quê? Causa. E o que é gerado é a nossa o quê? Consequência. Então, é por causa do medo que, como consequência, a pessoa corre. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma ideia de causa e aqui eu tenho uma ideia de consequência. Eles gostam muito dessa preposição por. A preposição com também cai, mas a preposição por cai mais. Quando eu digo, então, a folha caiu com o vento, tenta trocar. Eu quero dizer que a folha caiu por causa do vento. Deu para trocar? Com certeza você tem aí a ideia de causa. Então, nesse caso, o que acontece primeiro? Primeiro a folha cai ou primeiro existe o vento? Primeiro eu tenho o vento, para só depois a folha o quê? Cair. Dá para dizer que é por causa do vento que, como consequência, a folha o quê? Cai. É esse vento que gera essa queda. É por causa disso que, como consequência, a folha cai. Tudo bem? Então, esta preposição com está introduzindo uma estrutura que traz ideia de quê? Causa. Do mesmo modo, quando eu digo, ele chorava de alegria. O que eu quero dizer com ele chorava de alegria? Ele chorava por causa da alegria. Tudo bem? Então, deu para colocar o por causa de, é a ideia de causa que você vai encontrar. Agora, só para confirmar, o que acontece primeiro? Primeiro a pessoa começa a chorar ou primeiro a pessoa sente alegria? Primeiro ela sente alegria, depois ela começa a chorar. Dá para dizer que é por causa dessa alegria que, como consequência, essa pessoa começa a chorar. É essa alegria que provoca, que gera o choro. Tudo bem? É por causa disso que, como consequência, essa pessoa vai chorar. Tá claro? Então, preposição por, preposição com, preposição de, são preposições que, com muita frequência, trazem ideia de quê? Causa. Tenta trocar pela expressão o quê? Por causa de. Tudo bem? Porque é possível trabalhar com outros valores. Tem que conseguir trocar pela expressão por causa de. Então, se eu digo, ele tremia de frio, eu quero dizer que ele tremia por causa do frio. Morreu de fome, morreu por causa da fome. Deu para colocar o por causa de, necessariamente eu estou trabalhando com uma ideia de quê? Causa. Então, veja comigo o que ele faz aí na questão 4. Era um texto que falava que o brasileiro está sempre adiando as coisas. E aí ele diz, gente, na questão 4, olha aí. Sim, nós adiamos. Nós adiamos por força de um incoercível destino nacional. Então, nós adiamos por força desse destino nacional. Então, eu tenho a preposição por, tenta trocar por causa de. Nós adiamos por causa da força desse destino nacional. Dá para trocar ou não dá? Dá. É por causa disso que nós adiamos. Então, o que ele queria saber?
Nesse fragmento que introduz o 8º parágrafo, o vocábulo em destaque cumpre um importante papel coesivo ao introduzir o seguinte valor semântico. Falar em semântica é falar em sentido. Qual é o sentido introduzido aí? E aí eu tenho uma ideia de quê, gente? De causa. Tá claro? O por que você consegue trocar por causa de vai sempre trazer uma ideia de causa. Tá claro isso ou não? Dúvidas, gente? Tranquilo? Beleza. A menina, quando formatou, ela tirou o texto, tá? Então, a gente vai anular a questão 2 e a questão 5. A gente não tem o texto aí para avaliar. Eu vou fazer a questão 6. Agora, gente, o que nós precisamos observar? Ao dizer, é necessário que venha. Quais são os verbos que nós encontramos aqui? É e venha. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho aí 2 orações. Sempre que eu encontrar o que, eu vou separar essas orações antes da palavra que. Então, eu tenho aqui a primeira oração, é necessário, e a segunda oração, que venha. Eu vou tentar substituir essa segunda oração pela palavra isso. É necessário que venha. É necessário isso. O que você acha? Dá para fazer essa substituição? É necessário isso. Sempre que você consegue trocar essa oração pelo isso, essa oração é chamada de oração subordinada. Ela é chamada de oração subordinada o quê? Substantiva. Sempre que conseguir trocar a oração pelo isso, você tem uma oração subordinada substantiva. E essa outra oração, ela sempre vai ser chamada de oração principal. Tudo bem? Então, sempre que tiver a oração subordinada, a outra vai ser chamada de oração principal. Mais uma. Eu quero que entenda a matéria. Quais são os nossos verbos aqui? Quero e entenda. Como eu tenho um que, sempre que tiver o que, quebra antes desse que. E tenta trocar essa oração pela palavra isso. Eu quero que entenda a matéria. Dá para fazer eu quero isso. Se der para colocar o isso, essa oração vai ser chamada de oração subordinada ao quê? Substantiva. E quando uma oração for subordinada, a outra vai ser chamada de oração o quê? Principal. Mais uma. Eu acredito em que ele virá. Quais são os verbos que nós temos agora, gente? Acredito e virá. Normalmente você separa antes do que. Mas se você tiver uma preposição, você vai separar antes da preposição. Então, se eu tenho aqui o em, eu vou separar antes do em. E eu vou tentar trocar essa oração pelo isso. Eu acredito em que ele virá. Dá para fazer eu acredito nisso. Se eu consigo trocar pelo isso, mesmo que apareça acompanhado de uma preposição, essa oração, ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva. Tudo bem? Então, se eu digo, ó, eu disse que isso é fácil. Eu disse isso. Preciso de que você venha. Eu preciso disso. Deu para colocar o isso, você tem uma oração subordinada substantiva e você tem a outra que é a oração o quê? Principal. Tudo bem? Então, gente, na última prova de oficial de cartório, e aí independente do cargo, a gente tem que pensar na prova, né? Olha o que ele fez na questão 6. Ele trouxe um texto e nesse texto aparecia, no primeiro verso, é preciso ter fé nesse Brasil. É preciso ter fé nesse Brasil, nesse pau-brasil, nessas matas despovoadas, nessas praias sem pescadores. É preciso ter fé. E aí, lá no finalzinho aparece de novo, é preciso ter caridade. O que interessa, ele diz, é recorrente no poema a construção é preciso, sempre relacionada a uma outra oração. Sobre essa outra oração, é correto afirmar que se trata de quê? Então, peguei o primeiro verso. Qual é o primeiro verso? É preciso ter fé nesse Brasil. É preciso ter fé. Quais são os nossos verbos aqui? É.
Ó, cuidado que preciso é necessário, é importante, é necessário, o verbo é só o é, tá? Então, eu tenho é, e qual é o outro? Ter. Eu vou isolar essas orações. Então, uma oração é preciso, é necessário. A segunda oração, ter fé. Eu vou tentar trocar essa oração pelo isso. É preciso ter fé, é preciso isso. Dá para trocar ou não dá? Dá. Se dá para trocar, qual é o nome dessa oração? Oração subordinada ao quê? E qual é o nome da outra? Oração o quê? Principal. E aí eu tenho nas outras passagens a mesma coisa. É preciso ter fé, é preciso isso. É preciso ter caridade, é preciso isso. Então, é preciso, ele é repetido, ele é recorrente, e ele está sempre associado a uma outra oração. Sobre essa outra oração, o que essa oração é? Oração subordinada o quê? Substantiva. Então, qual é a resposta, gente? É a letra o quê? C. Tudo bem? Está claro ou não? Deu para colocar isso? Tem oração subordinada substantiva. Então, vamos lá, gente. A próxima agora. Questão 7. O que ele está cobrando? Temos duas questões bem parecidas aí. Ele estuda atentamente. Quem é que estuda? Ele é o nosso o quê? Sujeito. Quando eu digo ele estuda, esse verbo tem sentido? Tem. Se esse verbo tem sentido, esse verbo ele é chamado de verbo intransitivo. Ele chegou, o lápis caiu, tem sentido, o verbo é intransitivo. Mas ele estuda como? Atentamente. Eu posso dizer que atentamente é o modo como ele estuda? Sim. Se esse elemento traz uma ideia de modo, o elemento que traz uma ideia de modo é classificado como um adjunto adverbial. Isso é um adjunto adverbial de modo. Então, palavra que traz ideia de modo é adjunto adverbial. Se eu digo, ele saiu às pressas. Quem foi que saiu? Ele, sujeito. Ele saiu. Tem sentido? Tem. Isso aqui é um verbo o quê? Intransitivo. Mas ele saiu como? Às pressas. Esse às pressas foi o modo como ele saiu? Sim. Elemento que traz ideia de modo é classificado como adjunto adverbial. Isso é adjunto adverbial de modo. Então, sempre que trabalhar com modo, você tem aí um adjunto adverbial. Agora, quando eu faço, ele mora em Bangu. Quem é que mora? Ele, sujeito. Cuidado aqui. Quando eu digo ele mora, tem sentido? Não. Mas qual é a pergunta que você me faz? Ele mora onde? Toda vez que você fizer a pergunta onde, por mais que esse verbo não tenha sentido, toda vez que perguntar onde é o verbo, o seu verbo tem que ser classificado como um verbo intransitivo. Sempre que perguntar onde é o verbo, ele também é intransitivo. Agora, ele mora onde? Ele mora em Bangu. Em Bangu traz uma ideia de quê, gente? Lugar. E o elemento que traz uma ideia de lugar é classificado como adjunto adverbial. Isso vai ser chamado de adjunto adverbial de quê? Lugar. Na próxima, ele provém de Maricá. Quem é que provém? Ele, sujeito. Ele provém. Tem sentido? Se você pensar em fazer uma pergunta, você vai perguntar, ele provém de onde? Sempre que fizer a pergunta com a palavra onde, esse verbo vai ser classificado como um verbo quê? Intransitivo. Por mais que ele não tenha sentido, perguntou onde, o verbo é sempre intransitivo. Agora, ele provém de onde? Ele provém de Maricá. De Maricá traz uma ideia de quê, gente? Lugar. E o elemento que traz a ideia de lugar, você vai classificar como adjunto adverbial. Isso vai ser chamado de adjunto adverbial de quê? Lugar. Agora, gente, Maricá é o ponto de partida dele? Se é o ponto de partida, você também pode chamar de adjunto adverbial de quê? De origem. Você vai ter que trabalhar com as opções. Ou ele vai trazer a ideia de lugar, ou ele vai trazer a ideia de
origem. Então, se eu digo, ele veio de Campinas é o lugar de onde ele veio? Sim. Mas também não é o ponto de partida? Ou eu vou chamar de lugar, ou eu vou chamar de quê? De origem. Agora, eu estudo aos domingos. Quem é que estuda? Eu, sujeito. Eu estudo. Tem sentido? Tem. Esse verbo é um verbo o quê? Intransitivo. Mas eu estudo quando? Aos domingos é o tempo. Quando eu estudo. Se eu tenho uma ideia de tempo, esse elemento também é um adjunto adverbial. Só que agora eu vou chamar de adjunto adverbial de quê? De tempo. Então, agora, aos finais de semana, todo dia, ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. As ideias mais frequentes, ideia de modo, ideia de lugar e ideia de tempo. Mas ele pode trabalhar com outras ideias. Se eu digo, ele veio de trem, e aí cuidado com essa expressão. Ele veio de trem. Quem veio? Ele, sujeito. Ele veio, tem sentido? Sim. Quando o verbo tem sentido, esse verbo é chamado de verbo o quê? Intransitivo. Mas ele veio de trem. Cuidado, porque a gente tende a pensar isso, que trem foi o modo como ele veio. Não é o modo como ele veio. Trem é um meio de transporte? Sim. Se é um meio de transporte, foi o mecanismo que ele usou para vir. Foi o meio que ele usou para vir. Então, sempre que você pensar num meio de transporte, o mecanismo que você usou para fazer alguma coisa, esse elemento não é um modo. Esse elemento é um meio. Isso é um adjunto adverbial de quê? De meio. Então, se eu digo, ele foi de avião. Avião não é o meio de transporte que ele está usando? Sim, é o mecanismo que ele está usando para ir. Se eu tenho essa ideia de mecanismo que eu uso para fazer alguma coisa, isso é um meio. Tudo bem? Meio de transporte é sempre adjunto adverbial de meio. Senão a gente erra a questão 13. Se não tiver isso em mente, a gente pode errar a questão 13. Então, vamos lá. Nós temos duas questões, isso foi na mesma prova, hein, gente? Duas questões envolvendo esse raciocínio. A primeira questão, então, é a questão 7. Na questão 7, ele diz assim, nos versos, a esperança vem do sul. A esperança vem do sul. Tá, o que vem do sul? A esperança. A esperança vem. Tem sentido? Se você pensar em fazer uma pergunta, você vai perguntar, ela vem de onde? Perguntou, vem de onde? O seu verbo vai ser um verbo o quê? Intransitivo. E ela vem de onde? Ela vem do sul. É o lugar de onde ela vem. Se é o lugar, qual é o nome desse termo? Adjunto adverbial. Eu posso chamar de adjunto adverbial de lugar. Poderia ser também origem ou não? Sim, porque não deixa de ser o ponto de partida. Então, ou eu digo que é um lugar, ou eu digo que é uma o quê? Origem. Tanto faz, vou ter que fazer a questão por eliminação. Para 7 não vai fazer diferença, mas para 13 vai. E a segunda passagem, ele vem de mansinho, ou ela vem de mansinho. Quem é que vem? Ela, que ele está falando lá da esperança, tá? A esperança vem do sul, a esperança vem de mansinho. Então, quem é que vem? Ela. Ela vem. Tem sentido? Tem. Se tem sentido, esse verbo é um verbo o quê? Intransitivo. Mas ela vem como? De mansinho é como ela vem? Se é como ela vem, é o modo como ela vem? Sim. Ela vem mansamente, é o modo como ela vem. Se isso aqui é o modo como ela vem, isso aqui vai ser um o quê? Adjunto adverbial. Isso vai ser um adjunto adverbial de quê? De modo. Então, aqui do sul é o lugar de onde ela vem, e de mansinho é o modo como ela vem. Se eu tenho um lugar e tenho um modo, esses elementos são adjuntos o quê? Adverbiais. Tudo bem? Eles gostam muito desse sentido, gente. Ideia de modo, ideia de lugar e ideia de tempo são os que mais caem. Então, o que ele quer saber, gente? Nos versos, a esperança vem do sul e vem de mansinho. O mesmo verbo relaciona-se com termos distintos. Então, o verbo vir está ligado a termos diferentes.
Sobre a análise sintático-semântica desses dois termos destacados, é correto afirmar que o primeiro é objeto indireto? Não. Porque ele queria que o cara fizesse quem vem, vem de algum lugar. Aí se o cara, quem vem, vem de, vê preposição, né, acaba confundindo. Gente, mas viu ideia de lugar, isso não é objeto. Ideia de lugar é adjunto adverbial. Então, não é objeto indireto. O segundo é complemento nominal, tem nada a ver. Ambos são objetos indiretos, tem nada a ver. Ambos são adjuntos, o quê? Adverbiais, mas com valores semânticos distintos. Um traz ideia de lugar e o outro traz ideia de quê? De modo. Tudo bem, gente? Muito cuidado com isso. Quando eu faço, ele mora em Niterói. Ele mora em Niterói. Cuidado na hora de analisar isso. Quem é que mora? Ele, sujeito. Ele mora tem sentido? Se eu chego para você, ele mora. Você vai me perguntar o quê? Onde? Sempre que você perguntar onde é o verbo, esse verbo é um verbo intransitivo. Por mais que ele não tenha sentido, ele é intransitivo. E esse elemento em Niterói, ele está trazendo uma ideia de quê? O lugar. E se o elemento traz a ideia de lugar, isso aqui é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial de lugar. Existem dois verbos intransitivos. Então, pensar em verbo intransitivo, gente, é pensar em duas estruturas. Primeira, ele chegou. Quem foi que chegou? Ele. Vou ler sujeito mais verbo. Ele chegou. Tem sentido? Tem. Se tem sentido, isso aqui é um verbo o quê? Intransitivo. Então, verbo intransitivo, duas estruturas. Primeira, ler o sujeito mais verbo tem sentido. Ele chegou. Ele caiu. Ele sumiu. Se o verbo tiver sentido, ele é verbo intransitivo. Segunda estrutura, o verbo não tem sentido, mas você faz a pergunta onde. Sempre que perguntar onde, o verbo também é um verbo quê? Intransitivo. E o elemento que traz a ideia de lugar não é objeto. O elemento que traz a ideia de lugar sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Então, são essas duas construções para o verbo intransitivo. Então, na 7, gente, qual foi a resposta? Foi a letra o quê? D de dado. Tá claro que ele tenta confundir com essa construção aí. Vou fazer logo a questão 13. A questão 13 traz o seguinte trechinho. Isso aqui era no texto, tá, gente? Lá no texto ele dizia, a esperança vem do sul. Ela vem no café que produzimos. Cuidado com essa segunda parte. Então, a primeira a gente já analisou. A esperança vem do sul. Do sul é o nosso lugar. É o lugar ou é a origem. Então, olha o que ele faz aí. Questão 13. Nos versos em análise, foram destacadas contrações de preposições. Assinale a opção que apresenta a questão 13, que apresenta, respectivamente, os valores semânticos que elas introduzem. Então, a primeira, do sul, traz ideia de quê, gente? Lugar. Então, é lugar. Está vendo que ele não usou origem aí, ele usou lugar. Poderia ter falado em origem, que seria mais específico. Ou ele traz uma, ou ele traz outra. Agora, o legal é a segunda. Se a primeira é lugar, a segunda é lugar, meio ou tempo. E essa daí é legal. Ele está falando da esperança. A esperança, ela vem. A esperança, ela vem do sul. A esperança, ela vem no café. Cuidado que isso aí é uma frase num sentido figurado. Esse no café é um lugar, é um meio ou é um tempo? O que a gente descarta é tempo. Tudo bem? Ela vem no café, descarto. Você veio no metrô. Você veio no metrô. O metrô foi o seu meio de transporte? Só que eu estou dizendo que a esperança, ela vem no café. Quando ela vem no café, a esperança não está usando o café para chegar até nós?
Se ela está usando esse café, porque a frase está num sentido figurado. O café não foi o meio que ela usou para chegar até nós? Então, isso aí é o lugar ou isso aí é o meio? Meio. Deu para perceber a diferença? Uma coisa é você falar, eu estou no metrô. Quando você diz eu estou no metrô é o lugar em que você está. Mas quando você diz, eu venho de metrô, o metrô é o meio que você está usando para vir. É o seu meio de transporte. Se eu digo que a Esperança está no café, ela está no café. É o lugar em que ela está. Mas quando eu digo que ela vem no café, ela está pegando uma carona com o café. Dá para perceber o raciocínio? Ela vem através do café. É só o meio que ela usa para chegar até nós. Deu para perceber como ela é interessante? Então, esse no café traz uma ideia de quê, gente? Meio. Tá claro ou não tá? Bem sutil, bem maldosa a questão, né, gente? Maldosa. Então, no caso, seria o que produzimos confunde, então, né? Se for até o final. Não, sem problemas. Ela vem no café que produzimos. Você produz o café... Não. Mas a esperança vem no café que você produz. Então, eu produzi o café, eu só estou especificando qual é o café. É o café que nós produzimos. Então, você produz o café e ela vem nesse café que nós produzimos. Tudo bem? Ela está vindo através do café que nós produzimos. Está usando o café que nós produzimos como meio de transporte. Está claro? Aí seria o ponto de partida dela. Ela vem do café. Aí seria a origem dela, mudaria a análise. Tudo bem? Ela vem no café que nós produzimos, ela está usando esse café para chegar até nós. Então, sempre avaliando o contexto. Sempre avaliando o contexto, sempre interpretando o contexto. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de quê? De meio. Tudo bem? A preposição muda tudo. Se eu digo assim, sempre avaliando o contexto, sempre avaliando a frase. Quando eu digo, eu estou aqui, eu preciso pegar o meu material. A professora vai ao carro pegar o material. Se eu digo que ela vai ao carro é o lugar. É aonde a pessoa vai. Tudo bem? Então, a pessoa vai ao carro, o carro vai ser o lugar. Se eu digo, ele vai ao curso. O curso é o lugar a que a pessoa vai. Ao curso traz uma ideia de lugar. Só que vai ao curso no carro de Pedro. O carro de Pedro é o meu meio, como eu estou chegando ao curso. Então, aqui está trazendo uma ideia de quê? De meio. Então, vai ao carro é o lugar. Se a pessoa vai no carro, o carro agora é o meio. É o mecanismo que ela está usando para ir a algum lugar. Tudo bem? Então, sempre avaliando o contexto. Se eu digo, mudou a preposição, tem que avaliar. Vem ao curso. É o mesmo sentido de vem do curso? Vem ao curso, tudo bem. O curso é o lugar. Só que vem ao curso, a pessoa está se dirigindo até ele. Então, aqui eu tenho uma ideia de destino. A pessoa está indo até ele. Se ela vem do curso, tudo bem. O curso é um lugar. Só que se ela vem de lá, agora eu tenho um ponto de partida. Eu tenho uma ideia de quê? Origem. Eu estou invertendo. Vou ao curso, é o meu destino. Venho do curso, é o meu ponto de partida. Tudo bem? Mudou uma palavra, gente? Volte ao texto para avaliar. Sempre em função do contexto. Tá claro? Deu para perceber essa diferença? Belezinha, então. Vamos ver a outra aí. Eu vou mudar a sequência aí, tá? Depois a gente volta para fazer alguma. Então, agora, vamos resolver, gente, a questão 10.
A questão 10, ela está focando a regência dos verbos pagar e perdoar. Sempre que você trabalhar com esses verbos, você tem que observar se ele está falando de uma coisa ou se ele está falando de uma pessoa. Se ele falar de uma coisa, a coisa tem que ser objeto direto. E objeto direto não tem preposição. Se ele estiver falando de uma pessoa, pessoa é objeto indireto. E eu tenho que colocar aqui preposição, a preposição a. Então, sempre que encontrar esses verbos, olha se o complemento é coisa ou se o complemento é pessoa. Exemplo, ele pagou carro. Carro é pessoa ou é coisa? Coisa. Se eu tenho uma coisa, a coisa tem que ser objeto o quê? Direto. Se é objeto direto, eu vou dizer ele pagou o carro ou ao carro? O carro. Coisa, objeto direto, não coloco preposição. Pagou o carro. Agora, ele pagou amigo. Amigo é uma o quê? Se é pessoa, tem que ser objeto o quê? Indireto. Se é objeto indireto, tem que entrar a preposição a. Então, eu vou fazer ele pagou o quê? Ao amigo. Na outra, ele pagou banco. E agora, banco é pessoa ou é coisa? Cuidado. Pessoa ou coisa? Se estiver com letra maiúscula, é a instituição. E sempre que for a instituição, é a pessoa jurídica. É a pessoa. Então, é objeto o quê? Indireto. Então, tem que ser pagou ao banco. Então, se fizer referência à instituição, pessoa jurídica, pessoa, objeto indireto. Tudo bem? Agora, perdoou pai. Pai é uma o quê? Pessoa. Pessoa é objeto o quê, gente? Indireto. Então, perdoou o pai ou ao pai? Ao pai. Perdoou ao pai. Na outra, perdoou falha do pai. Tudo que não for literalmente a pessoa vai ser a nossa coisa. Então, aqui a falha vai ser uma o quê? Coisa. Então, eu vou dizer perdoou o quê? A falha. Tranquilo? Agora, e se fosse isso aqui? Pagou a mãe. Mãe é pessoa ou é coisa, gente? Se é pessoa, tem que ser objeto o quê? Indireto. Agora, muito cuidado com as palavras femininas por causa da crase. Se você colocar o a sozinho na frente de uma palavra feminina, esse a sozinho ele é apenas um artigo. Então, sempre que for a palavra feminina, se você tiver que colocar a preposição, você vai juntar com o artigo e vai colocar uma o quê? Crase. Tudo bem? Se deixar o a sozinho na frente da palavra feminina, vai ser apenas o artigo. Então, se tiver que colocar a preposição, tem que colocar o quê? A crase. Então, sempre que a questão explorar os verbos pagar e perdoar, o seu foco é olhar se o complemento é uma coisa ou se o complemento é uma pessoa. Coisa, objeto direto. Pessoa, objeto indireto. Tudo bem? Então, vamos lá. Temos que avaliar aí essa questão. Vai avaliando aí, questão 10. Então, me ajudem aí, gente. Questão 10. No verso, perdoar o ódio que nos cerca. Eu vou perdoar o ódio que nos cerca. Então, olha o verbo perdoar. Perdoar ódio. Ódio é uma coisa. Coisa é objeto direto. Não coloca a preposição. Perdoar o ódio. A regência do verbo perdoar está sendo empregada corretamente. Questão 10. Assinale a opção que apresenta um erro quanto à regência desse mesmo verbo. Quero a errada. Frase A. Em todas elas, ele está explorando o verbo perdoar. O pai perdoou o delito da filha. Se ele perdoou o delito, delito é uma o quê? E coisa é objeto direto.
não pode colocar preposição. Ele perdoou o delito da filha. E aí, tá certo ou tá errado? Certo. Não coloca a preposição no início. Ele perdoou o delito da filha. Letra B. Não perdoaram aos meninos infratores. Se eu tenho menino, menino é pessoa. Tem que colocar aqui preposição. A. Então, não perdoaram aos meninos. Tá certo ou tá errado? Certo. C. Perdoem os desvios gramaticais dos artistas. Você está perdoando o quê? Os desvios. Desvio vai ser uma coisa. Coisa não tem preposição. Então, você está perdoando os desvios. Tá certo ou tá errado? Certo. Letra D. Perdoei a minha melhor amiga pela mentira. Eu perdoei a minha melhor amiga. Amiga é uma pessoa. Tem que colocar aqui preposição. A. Ele colocou ou não colocou? Colocou. Tudo bem? Como eu tenho a crase, eu tenho aí a preposição. Certinho. Letra E. Não é comum perdoarem aos desvios de conduta. Se eu penso em desvio, desvio é uma e coisa tem que ser objeto, não pode entrar preposição. E aí ele colocou ou não colocou? Colocou. Como é que seria o certo? Não é comum perdoarem os desvios. Então, por isso que a errada foi a letra o quê? Letra E. Isso, sim, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, sim. Tranquilo, gente? Mas colocou a preposição sem problema, está certinho. Tá claro? Oi? Então, na letra E, está errado que eu não posso colocar a preposição. Tranquilo? Então, perdoou a falha do pai. A falha de alguém, pensa na palavra núcleo, é uma coisa. Sendo coisa, tem que ser objeto direto, não vai entrar preposição. Agora, o que poderia confundir aqui, ó, como a falha é uma palavra feminina, quando A entrar na frente da palavra feminina, esse A não vai ser preposição, esse A vai ser um artigo. Isso. Então, se o A estiver ligado à palavra feminina, o A sozinho vai ser artigo. Quando a palavra é feminina, a mãe, para que eu coloque a preposição, eu tenho que colocar o quê? A crase. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, pagou a caneta e pagou a amiga. Pagou a caneta e pagou a amiga. Caneta é uma coisa. Tem que ser objeto direto. Não entra a preposição. Mas como a caneta é uma palavra feminina, o a que está aqui é apenas o artigo. Tá certinho. Pagou a amiga. Amiga é pessoa. Pessoa tem que ser objeto indireto. Se eu deixar o a sozinho, a amiga não é uma palavra feminina? Se tiver o a sozinho vai ser o quê? O artigo. Aí a frase fica errada. Para colocar a preposição, quando a palavra for feminina, você tem que juntar a preposição com o artigo. E aí o que vai aparecer? A crase. Beleza? Tranquilo, gente?